Então, irmãos, como sempre, eu tenho dito, os irmãos não se preocupem em ler, acompanhar a leitura, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas não têm facilidade de manusear a Bíblia. Aí não conseguem encontrar e não conseguem ouvir. Então você que não tem muita habilidade de manusear a Bíblia, você escuta, não é? E quando for depois na sua casa, você vai, assiste toda a pregação, você vai lá no YouTube e assiste, tá certo? Vai estar lá no YouTube, você acessa o canal no YouTube Pastor Silvio Vieira. Os que já são inscritos já sabem. Os que ainda não se inscreveram, você vai lá, se inscreve e você vai poder depois acompanhar todo o assunto que vai ser falado lá bem tranquilamente, bem calmamente, para que você possa aprender, não é? E eu vou ser, irmãos, um pouco mais didático do que normalmente eu sou, porque é um assunto muito forte que a gente vai tratar hoje, mas muito importante para a nossa vida, não é? Eu não sei se vou conseguir falar tudo hoje. Se não falar tudo hoje, no domingo, no último domingo desse mês, no dia 28, a gente estará concluindo. Por que no domingo 28? Porque no próximo domingo será o missões e no domingo seguinte, de hoje a 15, é o aniversário da igreja. Estaremos com o nosso encerramento do aniversário da IBMA. Então, os irmãos abram a Bíblia para a gente ler, né? O capítulo 4 do livro de Efésios, o versículo 29, Efésios 4, 29 a 32. Efésios 4, 29 a 32, que ele nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Queridos, o assunto de hoje, o assunto dentro do que nós acabamos de ler, vivendo livre do peso do pecado. Vivendo livre do peso do pecado. E o tema dentro desse assunto é: remova da sua vida tudo que impede você de viver bem. Repita comigo: remova da sua vida tudo que impede você viver bem. O ser humano não é desprovido de suas emoções naturais quando se torna um cristão convicto e fiel. Ou seja, não é pelo fato
de você ser crente em Cristo Jesus, ser fiel a Jesus, que você vai estar isento das suas emoções naturais, inerentes a você. Porque você já nasceu com elas. E não pode ser removida de nós, nem de mim, nem de você. Nós precisamos aprender a viver com elas e moldá-las à palavra de Deus. Todavia, dentro desse contexto, há uma bênção poderosa reservada para os crentes que confiam na direção do Espírito Santo e se submetem aos seus cuidados, todos os seus sentimentos e vontades. Ou seja, se você de fato entregou a sua vida a Jesus, todos os seus sentimentos, desejos e vontades devem estar debaixo da direção do Espírito Santo. Porque você acredita que Deus, Ele tem sempre mais e melhor para você. E dentro desse contexto, o pecado em geral se deve, presta bem atenção, o pecado em geral, de forma geral, se deve aos nossos maus desejos, regados à vaidade, egoísmo, avareza, arrogância, muito mais do que as tentações promovidas diretamente pelo diabo e seus demônios. Ou seja, muitas vezes a gente atribui a Satanás coisas que já estão em nós. O pecado habita em nós e às vezes a gente bota a culpa no diabo por coisas que a gente faz e diz: foi o diabo que me tentou. Quando já está na gente. O pecado está em mim. O pecado está em você. E não é pelo fato de nós termos nos tornado crentes em Cristo Jesus que fez com que esse pecado ele morresse de forma definitiva. Não. Todos os dias nós precisamos adorar, nós precisamos servir, nós precisamos ser resgatados por Deus. Por quê? Porque há uma luta diária, conforme diz o texto sagrado de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Paulo diz que há uma luta entre a carne e o espírito, para que você não faça o que você entende. E diante dessa luta entre a carne e o espírito, vem os maus desejos que são regados, alimentados pela vaidade, pelo egoísmo, pela avareza e pela arrogância. Então essas coisas que a gente nasce com ela e no decorrer do desenvolver da nossa vida, a gente, dentro do contexto do ambiente que a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo maus hábitos. E com o passar dos anos, a gente se habitua àqueles maus hábitos e maus comportamentos. E achamos que é normal. E aí vem o conhecimento da salvação. A gente recebe Jesus como Salvador. Vem para a igreja. E quando chega na igreja, a gente quer se comportar como se estivesse lá fora. Pensar como se estivesse lá fora, vestir-se como se estivesse lá fora, andar como se estivesse, quando eu digo lá fora, no mundo, vivendo e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia classifica quem vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, a Bíblia classifica como filho da potestade do ar e está debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Água, por favor. Então, amados, não tem como alguém servir a Cristo
Cristo Jesus, é nova criatura, que não anda mais segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A Escritura diz que nós nos matamos, capítulo 4, verso 2 de Tiago: vós brigais, matais, vos devorais uns aos outros, invejais e não tendes nada. Por quê? Porque não pede. Deus está dizendo: me peça que eu lhe dou, mas não mate, não crie confusão, não gere problema. E isso é uma das coisas que Satanás tem usado, irmãos, para dividir pais e filhos, irmãos e famílias inteiras. Quantas famílias você conhece, se não for a sua, que são divididas por causa de herança, de casas, de bens, irmão que deixa de falar com o outro, porque acha que tem mais direito do que o outro. Irmãos que antes se amavam, viviam bem, hoje não se falam. Não é? E ainda diz assim: mas eu sou crente. Satanás também é crente. Ele não é salvo, mas ele é crente. Na primeira epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 14, o apóstolo Tiago nos diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse desejo iludido e arrastado para a prática do mal. O desejo está onde? Está dentro de nós. Dentro de nós. Por isso que o próprio Jesus disse em Mateus 15:19: do coração do homem procede os maus desejos. Aí ele diz: morte, furto, roubo, adultérios, assassinatos. Aí ele diz: isso contamina o homem. E muitas vezes, irmãos, nós queremos, quando eu digo nós, eu estou falando para crente, nós queremos participar de tudo que é de Deus. Mas como poderemos participar de tudo que é de Deus, se Deus, Ele é santo? O Salmo 15, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele diz: aquele que tem as mãos limpas, aquele que não fala enganosamente, que não levanta falso testemunho. Porque muitas vezes a gente acha que servir a Deus é ter um estereótipo legalista, padronizado pelos outros. Olha, tu não prega de paletó e gravata, então tu está sem uniforme, tu não pode pregar. Como se o paletó e a gravata fossem mais santo do que a palavra. Não, você está de calça comprida, você não vai para o céu. Não, você está toda pintada, toda empiriquitada, como diz na linguagem popular. Você não vai para o céu. E às vezes a gente estereotipa a aparência como símbolo de santidade. E se esquece de dentro que a verdadeira santidade, ela está dentro e ela vai refletir fora.
assim. Aí Deus diz assim, por causa do teu mau desejo. No verso 15. Aí diz assim, vamos repetir o 14 e o 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado para o mal. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Entra em uma complicação, em uma situação difícil e diz, Deus, aonde tu estava que tu não impedisse que eu pecasse? Se ele tivesse, eu não impedia. Porque você que escolhe. Lembra quando Caim propôs matar Abel? E Deus disse para ele, Caim, o pecado está à porta. Está batendo. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós hoje não pecou. Todos nós hoje pecamos de alguma forma. E às vezes a gente bota sempre a culpa no inimigo. Ah, não foi o inimigo que mandou, não, foi você que quis. Foi você que cedeu. Ah, pastor, é muita tentação. Corre. Foge. Sai de perto. Porque você tem a opção. Mas o que vão dizer? Diga-se o que se quiser, contanto que você não peque. E às vezes, irmãos, a gente se esquece dessa bênção poderosa que Deus tem reservado para nós que confiamos na ação do Espírito Santo. Se você confia na ação do Espírito Santo em sua vida, você dominará o pecado que habita em você. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, do verso 12 ao 14, ele diz, o pecado não terá mais poder, domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo do pecado. Não estás mais. E a desculpa é, não é porque eu sou carne, eu também sou. Quem aqui não é? Todos somos. Mas pastor, eu tenho cada pensamento horrível. É natural, faz parte da vida. O diabo trabalha, a tua carne trabalha, o pecado que está em tu trabalha para te paralisar. Mas tu tens a opção de continuar dizendo não. Glória a Jesus. O apóstolo João, na primeira carta, ele diz no capítulo 3, verso 20: se o teu coração te condena, maior é Deus que é o teu coração e conhece todas as coisas. Coração que ele está falando aqui é a mente que te acusa e que muitas vezes influenciada pelo atuar externo do inimigo, diz assim: tu não pode mais servir, tu não tem condições de ser crente, tu tem tantos pensamentos ruins, tu não consegue te firmar, tu diz que não vai, mas vai, tu diz que não vai fazer e faz. Desista não. Lute. A nossa vida é uma luta. O apóstolo Judas diz no versículo 3 da sua epístola que nós devemos batalhar, lutar, militar pela fé que um dia foi entregue a mim e a você pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu, me convenceu, nos convenceu do pecado e disse: lute. Só que nós não lutamos só, irmãos. Glória a Deus. Nós lutamos pela força de Deus, com a força de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz o texto sagrado. Glória a Jesus. Deus precisa sentir alegria em mim, alegria em você. Será que Deus poderia testificar isso lá no céu? Este é o meu filho amado,
no qual eu sinto prazer, satisfação. Glória a Deus. Porque às vezes a gente procura, irmão, ser valorizado pelas pessoas e se esquecemos que o maior valor quem nos dá é Deus. A gente olha para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, Sansão está lá. Mas Sansão cometeu adultério, Sansão traiu a confiança de Deus, Sansão contou o segredo que não deveria contar, Sansão cometeu inúmeros pecados, mas está lá, porque ele tinha fé. Mas quando a gente não encontra Jó, o que a gente vai dizer? Jó era extremamente ortodoxo. Sabe o que significa ortodoxia? É uma pessoa, ortodoxia significa opinião reta, opinião correta. Jó era extremamente ortodoxo, correto, íntegro, temente, que se desviava do mal. Um homem que, lendo a história dele, você não encontra falhas. Mas Jó não está no capítulo 11 de Hebreus. Não está lá. Parece até que Jó não tinha fé. Porque lá está descrito os heróis da fé, mas Jó não está lá. Porque o interessante, irmão, é que os heróis da fé, todos eles falharam, mas não deixaram a fé. Olha, eles lutaram. Porque você e eu está sujeito a cair. A gente não pode ficar prostrado. 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado. Glória a Deus. Estamos sujeitos, não devemos, mas estamos sujeitos. Em 1 de João 2:16, o apóstolo João diz: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E por que ele está falando isso? Porque o pecado, de uma forma generalizada, ele desenvolve os maus desejos. E esses maus desejos vem quando muitas vezes a gente anseia por coisas que ficam. E como a gente citou aqui, Tiago, vamos voltar para Tiago, capítulo 4 de Tiago. Verso 1, ele diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vocês? De onde? Se não das paixões que guerreiam dentro de vós. Não é fora, é dentro. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais. Por quê? Porque não pede. E quando pede, não recebe. Por que não recebe? Porque quando você pede com a motivação errada. Eu vou orar. Deus vai me dar, eu vou mostrar a ele lá que Deus é comigo. Não. Você não precisa mostrar nada a ninguém. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sim. O diabo disse: eu não preciso provar nada para tu, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você tem que provar é fidelidade a Deus.
que come gafanhoto e mel silvestre? Sim, Senhor, quem é? É João. E entre os homens nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João. Por que, Senhor? Ele não fez milagre, verdade. Ele não multiplicou pães, verdade. Ele não curou paralíticos, não ressuscitou mortos, verdade. Mas ele era conhecido dos céus pela sua integridade, não pelos seus milagres. E às vezes a gente quer milagres sem ter integridade. A palavra integridade significa inteiro, completo. Eu quero crescer, eu quero prosperar, mas a custo de quê? De desonestidade, de desonra, de insubmissão, de insubordinação, de orgulho. Ninguém é grande sem ser pequeno. Jesus disse à mãe de Tiago e de Filipe, quando ela veio a Jesus, disse: Senhor, coloca os meus 2 filhos ao teu lado, uma à direita e outra à esquerda. Aí ela disse: ele pode tomar o cálice que eu vou tomar? Ele disse que o maior serve ao menor. E nós hoje vivemos no meio de crente que acha que ser exaltado, abençoado por Deus é estar cercado de vanglória. Há denominações que quando o pastor da igreja chega, ninguém nem vê ele, nem com ele fala, porque não pode. Não porque ele é o pastor, ele é o servo de todos. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, aí tem gente que ainda bota assim no carro, bota lá um adesivo: ministro do Evangelho. E quando alguém vai se referir a uma autoridade civil, como um ministro da Suprema Corte, o ministro, senhor fulano de tal, Vossa Excelência. E quando a gente vai para a etimologia da palavra ministro, sabe como surgiu essa palavra? Ministro era os escravos que faziam os navios de guerra romano andar, navegar. Eles ficavam no fundo do navio. Sem eles, os navios não iam, não navegavam, porque dependiam dos ministros, e eles remavam de acordo com o ritmo do toque do martelo. Era um martelo de madeira que batia em cima de um tronco de madeira, ao ritmo, ao compasso. A palavra ministro significa aquele que faz o navio, o barco andar. E onde está o ministro? Lá no fundo, lá embaixo. Na igreja de Cristo, irmãos, só tem um Senhor. Glória a Jesus. O dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Glória a Jesus. Somos apenas cooperadores dele, canais, instrumentos de Deus para realizar o propósito do reino. E dentro desse contexto há várias funções dentro do reino, como um corpo. No entanto, é evidente que Satanás se vale das nossas fraquezas e da falta de conhecimento em agirmos sobre a iluminação do Espírito Santo. O diabo sabe quem tem e quem não tem conhecimento.
Aos que têm, o diabo trava uma luta diferente com aqueles que não têm. Quem tem é uma forma de trabalhar, de tentar. E em cima daqueles que não têm tanto conhecimento, o diabo usa outras táticas, outras armadilhas. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar sempre inclinados ao Espírito Santo. Glória a Deus. No capítulo 8, verso 14 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Dando a entender que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho a criaturas. E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Para quê? Para se tornar filho. Pastor, eu creio muito em Deus. Muito bem, o diabo também. Pastor, eu gosto muito da igreja. Amém. Acho lindo, Se aqui você acha lindo, imagine lá. Como não é? Tudo aqui, por mais belo que seja, mais bonito, mais puro, mais límpido, não se compara com a glória que está preparada para aqueles que o amam. E dentro desse contexto, irmãos, que muitas vezes Satanás se vale das nossas fraquezas pela falta de conhecimento e pela falta da iluminação do Espírito Santo na vida de alguns, e nunca apenas de acordo com nossos próprios sentimentos. Vem aí a ira com suas filhas. Lembra o que nós lemos em Efésios? Quando nós lemos: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. E antes de Paulo dizer isso no versículo 31, ele diz no versículo 30: não entristeça o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus e Deus é uma pessoa. Só que Ele não é uma pessoa como eu e você. Ele é uma pessoa perfeita. Ele é um ser que está acima de tudo e de todas as coisas. Deus está fora do tempo, irmãos. Nós precisamos, do Cronos. O que é Cronos? Cronologia do tempo. Temos um tempo de vida, temos um tempo no dia, um dia a gente divide, tal hora eu faço aquilo, tal hora eu faço outra coisa, tal hora eu largo o trabalho, tal hora eu vou tomar banho, tal hora eu vou tomar o café, o almoço, o jantar. Temos a hora. Deus não precisa, Deus está acima do tempo. Ele é antes e depois do tempo. Por isso que antes de você agir, Ele já sabe. Porque Ele está fora do tempo. Não é apenas uma questão de onisciência, é uma questão de estar fora do contexto. E Ele sai do contexto da eternidade dEle, da existência dEle, para interferir na minha vida e na tua vida, se tu deixar Ele agir. Glória a Jesus. Quando Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Paulo também diz que ele age a tempo e fora de tempo. Aí Paulo diz a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, não tem tempo. Por quê? Porque eu estou acima, além do tempo. Tu precisa organizar o teu tempo. Eu não, eu vou agir de acordo com o teu tempo. Porque eu entro no teu tempo, mas tu não entra no meu. É verdade. Deus
mas tu nem eu entro no dele. E aí, o apóstolo Paulo diz toda a amargura. E eu fui pesquisar palavra por palavra, porque a Bíblia a gente tem que ir para a origem dela. A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, e algumas passagens também do Antigo Testamento em aramaico. No Novo Testamento, só o livro de Mateus foi escrito em aramaico. Porém, a necessidade de entender o que é que Deus quer dizer para a gente, para nós, para mim, para você. Com tudo isso, a ira com as suas filhas, amargura, vingança, tem sido ao longo da história uma das principais fraquezas humanas catalisadas pelas forças diabólicas. Ou seja, na medida que você se ira, que gera amargura e vingança, Satanás se aproveita do seu sentimento para instigar você a fazer aquilo que o seu sentimento quer. Aí ele diz no capítulo 4, e o verso 27 de Efésios, ele diz, verso 26, estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Aí no verso 27 ele diz, e não deixe lugar ao diabo. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Capítulo 12, verso 18 a 21 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estremeça de ira, mas segura a ira. Diz, Jesus, me acalma. Jesus, me dá graça. Quando não aguentar, dobra o joelho, dá murro na parede, tira a joelha lá, bata a cara no chão. Como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e subjugo ele à servidão, para que Cristo seja glorificado em minha vida. Glória a Jesus. Tem crente que o diabo dá um piscinho para ele. Ei, oi Satanás, como é que tu tá? O que é que tu preparaste para mim? Já vai se oferecendo para pecar. Já precisa fazer muita coisa, só dá um piscinho. Oi Satanás, o que é que tu tem preparado hoje para mim? Por isso Paulo exorta os cristãos a terem cuidado com a raiva e o furor, os quais devem ter sua expressão purificada pelo Espírito Santo, antes de provocarem mais destruição, pois nossa tendência natural é sempre pagar em dobro pelo mal que nos causaram. Portanto, os crentes são advertidos a exercerem a humildade e a paciência e não deixarem que sua indignação ultrapasse o período máximo de um dia. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Desde onde que eu estou passando mal de tanta raiva? Tu dormisse e não esquecesse, miserável. Eu estou, pastor, que nem dormi de tanta raiva. Quem é tu? Eu não sei o que fazer. Hora que passa. Grita lá nos pés de Jesus, eu estou com raiva, eu estou bravo, eu estou irado. Minha vontade é dar tabefe, dar chute, dar pancada, pé na boca, pé no bucho, mão na cara. Mas me dê graça. Eu estou com raiva, despeje lá tudo nos pés de Jesus. Diga, o Senhor sabe que eu estou assim, mas eu não quero pecar, porque eu sou crente, eu te sirvo, eu sou tua filha, e eu não quero blasfemar nem escandalizar o teu nome. Daqui a pouco você vai ver o Espírito Santo assim, calma, filho. Bota a mão por cima de você e diz, calma, filho.
Entrega tudo das minhas mãos. Eu vou resolver. Espere. No capítulo 5 de Mateus, versículo 43 a 47, 43 a 47, 48 que diga, capítulo 5, verso 43 a 48, veja o que Jesus diz. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha, vocês ouviram como foi ensinado. Você ama aquele que é próximo a você, que se dá bem com você, você ama, abraça, beija, dá presente, trata bem, faz tudo do bom e do melhor para ele. E aquele que você não se dá bem, odeia ele. Jesus está dizendo, você aprendeu assim. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eita. Mas pastor, como é que eu vou amar meu inimigo? Engula o sapo e salva o mosquito. Mas pastor, não é melhor engolir o mosquito e salvar o sapo? Não. Porque o mosquito, quando é muito fácil, você tem que engolir o sapo e salvar o mosquito. Jesus diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas nem orar assim não, Jesus, mata aquela miséria, tira aquela trepeça da minha vida. Não. Senhor, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, não era nem pelos inimigos. Porque os amigos que se diziam amigos de Jó, na verdade eram inimigos. Mas ele, Senhor, abençoa aquelas vidas. Eles me interpretaram mal, eles falaram mal de mim. Mas o Senhor sabe quem eu sou e sabe quem são eles. Abençoa eles. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a Jó tudo em dobro. Glória a Deus. É muito fácil você querer uma solução rápida, né? Jesus estava na cruz. E as pessoas zombando dele diziam, desce daí, Salvador, tu salvasse a tanta gente, não pode nem salvar aqui. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Continuando o que Jesus disse, verso 45 do capítulo 5, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu. Olha para aí. Para se tornar filho do Pai que está nos céus, ama o inimigo e ora por ele. E agora? Para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não agem os gentios também dessa maneira? Aí ele diz, sede pois, eu não ouvi, sede pois, perfeito, eita Deus. Como é perfeito? O vosso Pai que está no céu. Mas que perfeição é essa? Se tudinho aqui é pecador. A perfeição está no amor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que aquele que ama cobrirá uma multidão de pecados. Ô irmão, se eu fosse contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, você dizer, pastor, eu já tinha mandado matar essas pestes tudinho. Não é assim.
todo tipo de calúnia, de mentira. E eu sempre entreguei a Jesus. E Ele sempre fez o melhor. Nunca falhou. É verdade que muitas vezes o homem quer agir. Mas não, o agir do homem não opera a justiça de Deus. No capítulo 5 ainda, e o verso 22 de Mateus, Jesus ainda é mais forte na expressão. Vamos começar no 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas quem assassinar estará sujeito ao juízo. Verso 22. Olha, aí Jesus entra. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Eita, rapaz. Se irá, estará sujeito a juízo. Não foi Silvio que disse, foi Jesus que disse. Eu, porém, vos digo. Também qualquer que disser seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. O que quer dizer raca? Uma pessoa sem juízo. Uma pessoa que não tem as faculdades mentais em seu perfeito estado. Se alguém dissesse para alguém que você está doido, hoje isso é uma expressão muito comum. Tá louco, rapaz? Perdeu o juízo, foi? Eu te exponho isso direto. Tá doido? Jesus está dizendo aqui, ó. Qualquer também que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, ou seja, terá que provar que ele é uma pessoa que não tem entendimento no que faz. Vai ser levado ao tribunal. E qualquer que disser idiota estará sujeito a ser queimado no fogo. E aí? Forte, né? Mas é a realidade. E olha que eu ainda nem cheguei aonde eu quero chegar. Só para a gente passar mel nos lábios. Melzinho. Amargura. Quando a gente leu em Efésios 4 e 29. Toda amargura. 4:31. Seja eliminada do meio de vós. Aí, para a gente iniciar, e a gente não vai falar tudo, vai deixar para o dia 28. A palavra amargura, no grego, é pikros, que significa algo afiado que perfura e fere como um veneno, ou uma ponta de lança, transmitindo a ideia de uma aflição profunda e cortante. Tanto no sentido literal quanto no figurado, fala de rancor e dor moral. Olha aquela frase lá em Colossenses 3,19, quando diz assim: vós, maridos, não tratei vossas esposas com amargura. Ele está dizendo pikros. Quer dizer, não pegue a sua dor moral, não pegue a decepção que você teve no desenvolver da sua vida, no desenvolver do seu ser como pessoa. Não pegue esta dor, este rancor, e atinja outros com ela. Porque tem gente que se aproveita. Eu sofri muito na vida, eu tive muitas dores, eu tive muita decepção, eu fui muito maltratado, eu fui muito torturado, eu fui abandonado. Por isso que eu sou tão amargo assim. Eu não
consigo mudar porque dentro de mim tem uma dor profunda, é verdade. Mas a palavra de Deus está dizendo, toda amargura seja eliminada. Tire esse passado de dor da sua vida e renove a sua vida com as promessas de Deus. Aleluia. Porque tem gente que vive só de ferir os outros. Irmão, eu tenho o costume de dizer, quem é feliz não faz os outros infelizes. Quem é bem, quem é saudável não fica adoecendo os outros. Tem pessoas que só sabem o tempo todo, aquelas palavras que machucam, aquela palavra que fere, aquela palavra que dói. Não, pastor, porque eu sou assim mesmo. Não. Elimine isso da sua vida. Por quê? Aí Paulo diz, porque você foi selado com o Espírito Santo. Se você foi selado com o Espírito Santo, toda amargura tem que sair. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de fraqueza, mas nos deu um espírito de poder. Essa raiz da palavra amargura remete a uma qualidade de acrimônia. Você sabe o que quer dizer acrimônia? Alguém sabe? Significa a palavra acrimônia? Estado ou qualidade do que é azedo, comportamento indelicado, áspero. É a palavra diz: toda amargura seja tirada do meio de vós. Gosta de falar o que quer, mas não gosta de ouvir o que precisa. Gosta de dizer o que quiser, não está nem aí o que vai acontecer com os outros. Mas quando fala com ela ou com ele, fica. Não foi para a igreja, mas. Bem se vira. Pastor, estou ligando para o senhor para lhe dizer que não vou mais para a igreja, viu? Por quê, irmão? Foi que houve? Olha, o senhor botou aquela irmã para pregar. Eu não gosto. Que irmã? Aquela branquinha toda pintada. Ela é sua irmã. Ela é autoridade constituída. Você não tem que gostar ou deixar de gostar, não. Você tem que engolir. E dizer: Jesus, bota um olhinho aqui para descer. Eita, grande. E você está calado. Eu estou dando um exemplo, viu, irmão? Agora, se a carapuça que serve, louvado seja Deus. Olha, irmão, eu não vou para a igreja. Vou deixar, pastor, eu não aguento. Você, olha, quem entra na igreja por causa de Jesus, não deixa ela por causa de homem nenhum, nem nada. Você está aqui para servir a Jesus. Você é filha de Deus, filho de Deus, servo de Deus, herdeiro de Deus. O que você vê que você não concorda, trabalhe para melhorar. Ajude, dê uma mão, chegue perto. Diga: pastor, o que eu posso fazer para ajudar no departamento das mulheres? Mas chegar para meter o pau na dirigente, na líder, é fácil demais. É muito fácil. Chegar para meter o pau no moderador é muito fácil. Chegar para falar do departamento é fácil demais. Mas chegar lá e dizer assim: irmã Carolina, o que está precisando para ajudar o departamento? Chega lá. Escuta aí. Somos membros um dos outros. Cada um tem uma atividade na casa de Deus.
comportamento indelicado e áspero, que pode, escuta bem, disse, que pode ser associado a um veneno ou a uma ferida, a uma dor moral intensa, um rancor, uma aflição que corta e machuca a alma. Você está machucado, busque ajuda. Pastor, eu preciso conversar. Vem ali para mim, a gente conversa. Ora junto. Tem coisas que só o Espírito de Deus, eu não vou lhe curar, mas eu vou orar junto com você, para aquele que cura todas as coisas, curar a tua dor. Amém? Amém. O assunto é longo, mas eu vou parar por hoje aqui, porque a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E a gente vai celebrar a ceia com alegria, com gratidão. Porque nesta noite, escuta bem, Jesus quer curar a dor da tua alma, que tira teu sono, que te perturba, que te incomoda, que te deixa inquieta, que te deixa inquieto, que faz você muitas vezes se entristecer e até querer parar. Mas nesta noite, Deus te diz: não